Olá, tudo bem? Meu nome é Gabriela, sou professora do 2º ano de língua portuguesa. Hoje nós vamos estudar um assunto muito importante, algo que nós ainda não estudamos. Estão preparados? Já pegaram caderno, já pegaram lápis? Então vamos lá estudar? Vamos lá? Olha só, crianças. Aqui nós vemos a nossa aula 12, nós estamos na nossa aula 12. O nosso eixo é análise linguística. Quais são os nossos conteúdos? Organização do conteúdo textual utilizando elementos coesivos, pronomes. Quais são as nossas habilidades? Gerar e organizar o conteúdo textual, estruturando os períodos e utilizando recursos coesivos para articular ideias e fatos. Crianças, prestem bem atenção aqui para mim. Vocês já observaram que hoje nós vamos estudar uma coisa muito importante? Qual é essa coisa? O pronome. Agora que nós já sabemos quais são os nossos conteúdos, as nossas habilidades e também o nosso eixo, vamos para a nossa hora de estudar? Vamos lá? Hoje nós vamos estudar o que são os pronomes e os seus tipos. Já pegaram caderno, já pegaram lápis para começar a anotar os nossos conteúdos? Então vamos lá desbravar juntos o nosso conteúdo de hoje, vamos lá? Olha só, aqui está escrito o que, crianças? O que é um pronome? Olha só que essa palavrinha diferente que é o nosso conteúdo de hoje. O que é um pronome? O pronome é aquele que substitui o nome. Olha só essa imagem aqui. Vocês estão observando que essas duas crianças elas estão conversando? Prestem atenção aqui para mim. Se nós utilizássemos várias palavrinhas ao mesmo tempo, na mesma frase, a mesma palavrinha, várias vezes na mesma frase, isso não iria causar uma confusão na nossa cabeça? Não iria causar? Pensem bem. Tudo que nós vemos tem um nome. Você, por exemplo, tem um nome, não é verdade? Eu tenho meu nome é Gabriela. Então, o pronome são coisas, são palavras que nós podemos substituir por outras, para não ficar muito repetitivo, para nós não repetirmos várias vezes a mesma palavrinha em uma frase. Professora, ainda não estou entendendo nada. Vocês vão já entender. Vamos lá junto comigo? Olha só, tipos de pronomes. Para cada ideia que nós pensamos, existem palavras certas para outras pessoas, para que outras pessoas possam nos entender. Olha que importante. Essas palavras são substituídas por outras, que é exatamente aquilo que eu estava falando para vocês. Se nós repetíssemos uma palavrinha várias vezes, quando nós estivéssemos conversando, por exemplo, eu e você, se nós estivéssemos conversando e eu falasse a mesma palavrinha várias vezes, não iria ficar cansativo? Vou dar um exemplo para vocês. A professora de língua portuguesa passou um exercício. A professora de língua portuguesa quer esse exercício. A professora de língua portuguesa quer esse exercício hoje. Misericórdia, professora, está muito cansativo. Eu não repeti várias vezes a mesma palavra, a professora de língua portuguesa. Não ficou cansativo? Por isso, os tipos de pronomes, eles são muito importantes para nós substituirmos essas palavras que se repetem muito por outras. Estão preparados agora para desvendar quais são esses tipos de pronomes? Então vamos lá? Olha só, pronomes pessoais são pronomes que substituem um nome. Vamos ao nosso exemplo. Exemplo, os livros, prestem bem atenção, os livros que estavam sobre a mesa desapareceram. Eles ficaram lá durante uma semana.
Olha só aqui esses livros que estão sobre a mesa. O que a frase ela está dizendo? Essas duas frases. Os livros que estavam sobre a mesa desapareceram. Eles ficaram lá durante uma semana. Vocês estão observando que eu não repeti essas duas palavrinhas aqui, ó, nessa outra frase? E se eu quisesse repetir ela mais uma vez? Vou escrever aqui para vocês. Os livros. Os livros. Olha só. Os livros que ficaram lá durante uma semana. Não se repetiu de novo essa palavrinha? Olhem aqui para mim. Se eu fosse repetir a palavra, essas palavras novamente, ia ficar muito cansativo, não é mesmo? Olha só, os livros desapareceram que estavam lá durante uma semana. Os livros desapareceram. Eu repeti essas duas palavrinhas duas vezes. Fica muito cansativo. Por isso que o pronome pessoal, ele substitui um outro nome, entenderam? No caso, o nome do nosso exemplo são os livros. Os livros foram substituídos pela palavra eles. Quem são eles? Os livros. Então, vamos para o nosso próximo título. Os pronomes de tratamento são usados para nos dirigir às pessoas de maneira séria ou respeitosa. Vamos ao nosso exemplo. Exemplo: Vossa Majestade poderia atender ao meu pedido? Olha só aqui, ó. Vocês estão observando o que está na cabeça desse rei, deste sapo? Olhem aqui para mim. O que está na cabeça deste sapo? É uma coroa. Como ele é um rei e ele usa essa coroa, como é que nós podemos substituir essa palavra rei por uma outra palavrinha? Vamos ao nosso exemplo. Olha só a palavra que foi substituída, ó. Vossa Majestade, porque ele é um rei. Estão vendo a coroa? Se eu fosse repetir várias vezes o rei, várias vezes na mesma frase, iria ficar muito cansativo. Por isso que na frase nós usamos a Vossa Majestade, já que ele é um rei e eu não queria que a minha conversa com uma outra pessoa ficasse de maneira chata. Então vamos ao nosso próximo exemplo. Os pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos apontam a posição de pessoas, objetos, lugares, etc. Vamos ao nosso exemplo. Olha só, pegue essa cadeira que está aí, por favor. Olha só, o que ela está apontando? Para o que ela está apontando? Não é para esta cadeira aqui, ó? E o que a frase nos diz? Pegue essa cadeira. Ela está apontando o quê? Para a cadeira. E para quem ela está pedindo? Para este rapaz que está bem aqui, ó. Vocês estão observando que ela está olhando para a cadeira e também para o rapaz? E o que a nossa frase diz? Pegue essa cadeira que está aí. Aí aonde? Perto deste rapaz. E olha aqui a cadeira. Então, o que é um pronome demonstrativo? O pronome demonstrativo é um pronome que substitui, que nos mostra a posição de objetos. Por exemplo, vocês estão com esta caneta aí na mão de vocês? Olha só. Aí na mão de vocês. Eu não estou apontando, não estou falando. Olha só, eu estou com esta caneta na minha mão. Eu estou usando esta caneta que está na minha mão. Olha só, eu usei o pronome demonstrativo porque eu estou demonstrando, eu estou mostrando a caneta que está na minha mão. Entenderam?
pronome demonstrativo nos mostra a posição de objetos ou de algumas coisas. Vamos para o nosso próximo. Pronomes possessivos. Os pronomes possessivos indicam uma relação de posse ligada a uma pessoa. Olhem aqui para mim, crianças. Vocês têm um nome, não é verdade? Vocês têm um cabelo, vocês têm um corpo. O que é isso? O corpo de vocês e o cabelo é de vocês. Então, o pronome possessivo nos mostra uma posse, algo que nós temos, entenderam? Então, vamos lá ao nosso exemplo. O meu sorvete está derretendo. Olha só aqui o sorvete derretendo, que delícia! O meu sorvete está derretendo. Olha só essa palavra aqui, ó. Meu. Qual é o nosso pronome que nós estamos falando? Pronome possessivo. Por que eu estou dizendo que o meu sorvete está derretendo? Olha só essa palavrinha muito importante. Meu sorvete. Então, se ele é meu, ele me pertence. O pronome possessivo nos mostra uma posse, algo que eu tenho. Entenderam, crianças? Repetindo. Pronome possessivo nos mostra uma posse, algo que eu tenho. Por exemplo, eu tenho esta caneta, eu tenho este cabelo. Observaram que eu usei eu tenho? Porque ele mostra uma posse e é algo que eu tenho. Crianças, agora que nós já investigamos os nossos conteúdos de hoje, vocês estão preparados para o nosso exercitando? Eu vou fazer um resumão de tudo que nós vimos até agora para vocês poderem entender os nossos desafios do dia, certo? Pronome pessoal é aquele que substitui um nome. Você tem um nome, eu tenho um nome, certo? O que mais que nós vimos hoje? Pronome de tratamento. O pronome de tratamento, ele indica uma relação respeitosa, uma relação séria a outra pessoa. Nós vimos hoje no nosso exemplo o pronome, por exemplo, de tratamento, em que indicava uma coroa de um rei, o rei dos sapos. Nós utilizamos Vossa Majestade. Vossa Majestade é um pronome de tratamento. O que mais que nós utilizamos hoje? Nós vimos nos pronomes. O pronome o quê? Não estão lembrados, né? Pronome possessivo. Pronome possessivo indica uma posse, algo que eu tenho. Eu tenho, por exemplo, o meu cabelo. O meu cabelo, ele é meu. Então, é algo que eu tenho. O que mais que nós vimos hoje? Pronome demonstrativo, por exemplo, esta caneta ou este lápis que está na sua mão. Eu não estou mostrando, não estou indicando para vocês algo que está na mão de vocês. Olha só, esta caneta que está na minha mão é um pronome demonstrativo. Por que eu não apontei? Sim, não é? Então, agora que vocês já estão preparados, já estão craques da língua portuguesa e dos pronomes, vamos agora para o nosso exercitando. Vamos lá ao nosso desafio número 1. Escolha a alternativa correta do pronome que indica uma relação de posse ligada a uma pessoa. Letra A, pronome possessivo. Letra B, pronome demonstrativo. Letra C, pronome de tratamento. Desafio número 2. Indique a opção correta do pronome que é usado para nos dirigir às pessoas de maneira séria ou respeitosa. Letra A, pronome demonstrativo. Letra B, pronome possessivo. Letra C, pronome de tratamento. Crianças, agora que vocês já estão
muito inteligentes, mais do que vocês já são, eu vou deixar vocês exercitando.
Crianças, agora que vocês já resolveram os nossos 2 desafios do dia, estão preparados para resolver junto comigo os 2 desafios? Eu sei que vocês conseguiram, porque o que eu sempre falo para vocês? Vocês são muito inteligentes. Vamos lá conferir, ver se realmente vocês conseguiram acertar os nossos 2 desafios? Vamos lá? Desafio número 1. Escolha a alternativa correta do pronome que indica uma relação de posse ligada a uma pessoa. Letra A, pronome possessivo. Letra B, pronome demonstrativo. Letra C, pronome de tratamento. Vamos à nossa resposta. Quem acertou a letra A, pronome possessivo? Eu sei que todos vocês conseguiram acertar porque vocês são inteligentes, mas vamos lá investigar juntinhos o porquê que é o pronome possessivo. Vamos lá. Vou ler novamente e depois eu vou responder para vocês o porquê que é a letra A, pronome possessivo. Escolha a alternativa correta do pronome que indica uma relação de posse. Olha que palavra muito importante que nos mostra que é a letra A, pronome possessivo, ligado ao quê? A uma pessoa. Pronome possessivo, que é algo que eu tenho, uma posse, é o quê? A letra A. Olhem aqui para mim, crianças. Vocês se lembram que nós usamos hoje o nosso exemplo do sapo, que ele era um rei e que ele tinha uma coroa, e que também no nosso exemplo nós utilizamos Vossa Majestade. A Vossa Majestade é um pronome de tratamento, não se esqueçam, mas a nossa questão quer dizer o quê? Pronome possessivo. Pronome possessivo é algo que eu tenho. O meu cabelo, por exemplo, ele é meu. Olha, o meu cabelo, ele é meu. Vocês lembram do nosso exemplo de hoje sobre o sorvete? Lembram? Olha só, o meu sorvete está derretendo. O meu sorvete está derretendo. Não é algo que é meu? O sorvete, ele não é meu? Esse corpo, ele não me pertence? Ele não é meu? O corpo de vocês não é de vocês? Então, o pronome possessivo nos mostra o quê? Algo que nós temos, uma relação de posse, como nos mostra o desafio número 1. Agora vamos para o nosso próximo desafio. Desafio número 2. Indique a opção correta do pronome que é usado para nos dirigir às pessoas de maneira séria ou respeitosa. Letra A, pronome demonstrativo. Letra B, pronome possessivo. Letra C, pronome de tratamento. Vamos à nossa resposta. Olha só, o pronome de tratamento, letra C, é a resposta do desafio número 2. Vamos investigar agora juntinhos o porquê. Vou ler novamente e depois eu vou mostrar para vocês as palavrinhas do porquê que é a questão C, resposta C. Indique a opção correta do pronome que é usado para nos dirigir às pessoas de maneira séria ou respeitosa. Olha só, séria ou respeitosa. Vocês se lembram que eu expliquei para vocês que o nosso pronome de tratamento mostra uma relação que eu respeito o outro, eu trato o outro de maneira mais séria? Lembram do nosso exemplo do sapinho, que ele era um rei? Vocês se lembram também que nós usamos a palavra Vossa Majestade? Vossa Majestade. Eu não estou falando uma palavrinha muito diferente? Essa palavrinha que eu acabei de falar, ela mostra que eu estou comunicando com uma pessoa que ela é um rei. Por que eu usei Vossa Majestade? Porque é um pronome de tratamento. O pronome de tratamento mostra uma relação de quê? De seriedade. Eu estou tratando uma outra pessoa de maneira séria ou respeitosa. Entenderam?
Pronome de tratamento mostra uma relação respeitosa e uma relação séria, entendeu? Com o outro, entenderam? Sim ou não? Eu sei que sim, porque vocês são muito o quê? Inteligentes. Agora que nós já resolvemos os nossos 2 desafios de hoje, vocês estão preparados para ir para o nosso resumo do conteúdo? Então vamos lá? Crianças, hoje nós estudamos o quê? O que são os pronomes e os seus tipos. Vocês estão lembrados que nós estudamos 4 tipos de pronome? Sim? Então vamos lá relembrar os nossos conteúdos. Pronome pessoal. O pronome pessoal, ele substitui o nome. Por exemplo, o seu nome ele pode ser substituído. Ou o meu nome. Por exemplo, a professora Gabriela queria uma atividade para hoje. Ela pediu aos alunos. Olha só, eu não substituí a professora por ela. Essa substituição é o pronome o quê? Pessoal. O que mais que nós vimos hoje? Pronome o quê? De tratamento. O pronome de tratamento nos mostra uma relação de quê? De respeito. Eu estou respeitando o outro e o que? Tratando o outro de maneira séria. Nós vimos hoje no nosso exemplo do sapinho, que ele era um rei e que ele foi tratado como Vossa Majestade, já que ele era uma pessoa muito importante. Então, por isso, o pronome de tratamento, ele é utilizado para tratar o outro de maneira séria ou respeitosa. O que mais que nós vimos hoje? Pronome possessivo. O pronome possessivo, ele indica uma relação de posse. Posse é algo que eu tenho. Eu tenho meu cabelo, eu tenho meu corpo e eu tenho meu nome. Vocês também têm o nome de vocês. Olha só, eu tenho. Não mostra uma posse? Algo que eu tenho? Então, o pronome possessivo, ele é isso. Nos mostra uma posse. O que mais que nós vimos hoje? Pronome demonstrativo. O pronome demonstrativo, ele nos mostra algo que nós queremos. Por exemplo, nós vimos hoje o exemplo da cadeira. Pegue esta cadeira que está bem aí. Olha só, não estou apontando com meu dedo, com as minhas mãos. Então, o pronome demonstrativo, ele aponta, ele mostra algo que eu tenho. Entenderam? Agora que nós já vimos os nossos conteúdos, os nossos resumos de hoje, vamos lá para as nossas considerações finais? Vamos lá? Crianças, gostaria muito de agradecê-los por mais uma aula, nossa aula 12. Também gostaria de agradecer aos pais, aos professores e também à nossa intérprete de Libras, que está em mais uma aula aqui nos ajudando, fazendo com que o quê? Vocês se tornem mais inteligentes, mais do que já são. Eu desejo a vocês um excelente conteúdo e até a próxima aula.